Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Oi, pessoal. Estamos iniciando mais um Voz da Saúde Diálogos Coletivo, programa semanal que sempre traz informação e procura conversar com a população a respeito de diversos temas que envolvem a saúde coletiva, fruto das ações desenvolvidas pela FACISA, principalmente do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva da faculdade. E hoje a gente tem um tema de extrema importância para dialogar com vocês, que nos assistem, que nos ouvem, que é exatamente as questões inerentes ao controle e à participação social na construção do Sistema Único de Saúde. Você sabia que a participação e o controle social são previstos em lei? Pois é, a Lei 8.142, ela prevê duas instâncias de fundamental importância para a participação e controle social. Primeiro, os conselhos de saúde, que tem em nível nacional, o Conselho Nacional de Saúde, existe também em nível estadual os conselhos estaduais de saúde, e cada município também tem o seu Conselho Municipal de Saúde. Você sabe onde está o seu Conselho de Saúde? Se ele é atuante? Quem são as pessoas que compõem esse conselho? Que entidades representam? E quando elas se unem para discutir os problemas de saúde do seu município? Então, a discussão da gente ela passa por essas questões, sobretudo porque a gente está num momento de fundamental importância nos municípios, que é a construção e aprovação dos planos municipais de saúde. Então, esse é o mote da nossa discussão de hoje, e para isso a gente tem duas pessoas convidadas. Inicialmente a nossa querida Miriam Estevam, que é conselheira de saúde no município de Santa Cruz, atualmente presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santa Cruz, militante da saúde já de muito tempo, com larga experiência no tema. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Dimitri. Tudo aqui a gente está, né, para ajudar a construir junto, né? É isso aí, minha amiga. E também o professor Oswaldo Bey, essa figura aí da FACISA, enfermeiro de formação, né? Professor da FACISA, também membro do PPG Sacol, né? E uma figura envolvido com os movimentos, também com a militância, também. Controle, participação social na veia, né, professor Oswaldo? Isso, professor Dimitri. A satisfação estar aqui participando desse programa maravilhoso, né? Esse projeto que já vem aí há um bom tempo, né, sendo estruturado, organizado e aprimorado cada vez mais, né, que é os Vozes da Saúde, né, que a gente conta aí com a participação dos nossos alunos da FACISA, né, e com os nossos convidados, né, então é sempre uma satisfação. E falar em SUS, falar em saúde pública, saúde coletiva, isso para mim é uma satisfação enorme, poder contribuir, né, de certa forma para a discussão e compartilhar o conhecimento com as pessoas, né? Exatamente, meu caro. Aproveitar a fala do professor Oswaldo para já pedir quem está assistindo a gente ou nos ouvindo, né, que curta, que compartilhe, que comente, tá? Que interaja com a gente nas diversas plataformas, que é de fundamental importância para o nosso programa. Estamos aqui, afinal de contas, para dialogar com vocês, né? E dentro do controle social, eu gosto muito de trazer uma fala do nosso querido Valdo Teodósio, que também é do movimento dentro do controle social, da importância dos conselhos como espaço de governança, né? Mas o que danado é essa governança, né? Quando a gente está falando dessa governança, a gente está falando de dois papéis que são de fundamental importância para o controle social e para a construção do nosso Sistema Único de Saúde. O primeiro, a questão relacionada à fiscalização da execução das políticas, né? E a gente hoje vai tratar especificamente de um tema que é de fundamental importância, que é o Plano Municipal de Saúde. Então, compete ao Conselho de Saúde fiscalizar a execução desse plano e também propor
políticas, né? Então, o conselho é um espaço onde você também pode estar, enquanto representando sua entidade, pode estar propondo a construção de políticas, inclusive propondo coisas para ter nesse plano de saúde. Mas, Oswaldo, o que danado é esse plano de saúde? O que é um plano de saúde, meu caro? Bom, Dimitri, vamos lá, né? É importante, na verdade, a gente também tentar contextualizar um pouco da saúde pública dentro do contexto brasileiro, né? Quando você citou a lei orgânica, né, 8.142 de 1990, né? A gente tem aí dentro até antes dela, né, com a Constituição, né? Ela traz aí elementos para a gente pensar no Sistema Único de Saúde. E a lei orgânica, ela vem numa perspectiva de cada vez mais, né, trazer elementos, né, de como realmente o Brasil, vamos pensar assim, né, pôr em prática esse sistema de saúde, né? E aí tem uma palavra bem interessante, professor Dimitri, que ela foi bastante, né, utilizada, né, quando o Brasil optou por trazer o sistema único, né, por formar o sistema único de saúde, né, que é a descentralização, né? Descentralizar, né, quando a gente fala de descentralizar, é a gente pensar que eu tenho um comando ali que manda e tudo, mas agora eu vou começar a pensar como é que os municípios eles podem organizar a sua casa, né? E aí, como a gente está falando de saúde, é organizar a saúde, né? Então, quando a gente fala no plano municipal, eu não posso dissociar, ou seja, separar, né? Separar do que é esse processo de descentralizar. É como se o Brasil dissesse aos seus municípios, né? Aqui vou especificamente aqui em Santa Cruz, da onde a gente está gravando esse programa, né, discutindo, fazendo esse bate-papo, né, como é que Santa Cruz ele vai organizar a sua saúde, né? Então, quando vem essa questão de dar responsabilidade ao município para pensar nisso, né, ele traz um plano, um planejamento, né? Então, o plano nada mais é de que o município ele se programe, né, para 4 anos, né? Vamos dizer assim, ele vai se programar para 4 anos nas suas ações, né? As metas, né, que são previstas para ser trabalhada durante esse período de 4 anos, né? É importante, né, professor Dimitri, Miriam, que também é uma colega que está aí no controle social e os demais que nos assistem, né? É importante também a gente compreender que até em nossa casa a gente precisa ter uma organização, né, Miriam? Se a gente não tem uma organização, um planejamento, às vezes as coisas podem desandar, né? Então a gente precisa minimamente planejar, elaborar esse plano, né, para que a gente possa trabalhar melhor, não é isso, Miriam? O que é que você... Olha, com relação ao o plano municipal de saúde, a gente fala no plano, mas ele está, como Dimitri falou, nas 3 esferas de governo. E a gente, no ano de 2025, a gente fez uma conferência municipal, que é um encontro onde a gente andou em todo o município, discutindo as propostas que vinham da base, para ter uma conferência depois, no final, a gente se reunir e tirar as propostas, o que a população almejava para poder estar nesse plano. E esse ano houve a organização e a construção desse plano, onde a gente teve a oportunidade de estar discutindo com os conselheiros municipais de saúde todo aquilo que veio do seio da população. E a gente espera que essa construção ela não fique só dentro do Conselho de Saúde, como também da Secretaria, mas que toda a população saiba quais são os encaminhamentos que vieram da base, que foi na Conferência Municipal, que hoje é uma recomendação. A gente teve a oportunidade de fazer a primeira Conferência Municipal de Saúde aqui no município. Isso nos fortaleceu bastante, porque a gente começou a conhecer a realidade, fomos nas bases para conhecer a realidade de cada território. Isso nos trouxe assim, mais experiência, né? Que hoje eu represento o conselho mais na questão de usuário, então é um aprendizado coletivo. Esse plano municipal ele tem vigência de 4 anos. Então, ele é elaborado no início de uma gestão e ele
deixa eu ver se eu me explico melhor. O plano de saúde, vamos dizer, a gestão que iniciou o mandato ano passado, ela executou tudo que vinha do plano anterior, que foi de 2022 a 2025. E o ano passado teve essa conferência para elaborar o plano esse ano, que tem vigência de 2026 a 2029. Então, dentro do Conselho de Saúde, nós sentimos a necessidade que todas as comissões intersetoriais, as comissões permanentes do Conselho, fizessem essa discussão para ter esse conhecimento prévio de como ia ser feita essa execução do plano municipal durante esses 4 anos de gestão, sendo 3 da gestão atual e 1 da gestão que virá após o processo eleitoral em 2028. Miriam, se você me permite, também só para complementar a fala da nossa companheira Miriam, acho que ela traz um ponto, né? Na verdade, vários pontos importantes, mas assim, queria chamar a atenção para 2 pontos. Um especificamente, né? Que é justamente quando a gente fala desses 3 espaços, ou 3 que a gente chama de 3 esferas governamentais, né? Vamos dizer assim, né? Que é o município, o estado e o governo federal, né? Cada ente desse, né? Ele elabora esse plano, né? E aí, dentro do nosso cenário do município, né? A gente fica plano municipal, plano estadual e o plano nacional, né? Então, e Miriam, ela coloca uma coisa também, colegas, que é extremamente pertinente, tá trazendo, né? E ressaltando, que é justamente essa construção coletiva do plano, né? A gente tenta ao máximo, né, que ele seja mais participativo possível, né? Que as pessoas elas possam participar nas proposições, né? Elaborar suas propostas. E para isso, né, essa lei que a gente citou, né, a Lei 8142, né, ela já traz esse elemento de participação da sociedade, né, através dos seus conselhos e através da conferência. E a gente tem aqui a própria representação do conselho e a conferência, né, ela foi também, junto com outras estratégias, né, fundamentais, com propostas para a elaboração do plano, né? Então, quando a gente fez essa analogia, né, trazendo a questão da casa, planejar a casa, arrumar a casa, é como se a gente quisesse escutar as pessoas, entender, né, quais são as necessidades que estão sendo postas, né, entender, na verdade, o que é que a população ela realmente almeja dentro do seu contexto de saúde e propor possíveis ações, né, que possam ter impacto, né, para a saúde da população. Então é importante que todo mundo conheça, né, o plano, todo mundo discuta o plano, todo mundo possa participar desse processo de elaboração de plano também. Não precisa necessariamente estar dentro de um conselho, né? O conselho ele tem seus ritos, que é a votação, mas a gente pode estar contribuindo, falando, né? Só na hora de votação, que aí já é coisas de funcionamento mesmo do próprio conselho, né? Exato. Então, assim, tentando resumir a fala dos dois, tal qual a nossa casa, só que um pouco mais complexo, obviamente, tá? Mas tal qual a nossa casa, o gestor do município, secretário, secretária de saúde, quando ele assume, ele precisa montar um plano. Se ele entra junto com o novo prefeito, governador, né, ele precisa, ao longo do primeiro ano, construir um plano, que é um plano de saúde. Todo município, todo estado e o nosso Brasil tem um plano de saúde. Esse plano de saúde é de obrigação do gestor construir, e ele é um plano pensado para 4 anos. A Miriam colocou muito bem, quando um gestor novo entra, presidente, governador, prefeito, ele tem um ano executando parte do plano anterior, enquanto ele constrói o seu planejamento para mais 4 anos. Isso é obrigação do gestor fazer. E é obrigação do gestor apresentar à sociedade. Inclusive, esse plano, uma vez construído, ele passa por um processo de aprovação no respectivo Conselho de Saúde, né? Esse processo de construção ele pode se dar
ouvindo a população por meio das conferências, foi o que Miriam colocou, e o Oswaldo também, né? Então, em conferência, qualquer cidadão ou cidadã pode participar, né, Oswaldo? Ir lá falar dos problemas do seu bairro, os problemas de saúde, as questões, e está propondo ações, né? Propondo diretrizes para a saúde do município. E essa conferência de saúde, ela gera um relatório. E esse relatório, ele chega no conselho e chega no secretário de saúde, tá? Outro elemento que aparece também nesse plano, é importante colocar para quem nos ouve, né, além do relatório, são os dados epidemiológicos da cidade ou do estado. Né? O que danado são esses dados epidemiológicos? É exatamente a informação que é produzida pelo próprio sistema de saúde do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem, o que é que elas precisam, como se encontra a situação socioeconômica dessas pessoas, atividade econômica, os equipamentos sociais que aquele território tem, da saúde, da educação e de outros, né, de outros fatores. Então, assim, o gestor, ele se alimenta de informações que o próprio SUS oferece, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece, e outros institutos oficiais também do Brasil, escuta a população por meio das conferências, escuta a população por meio dos conselhos de saúde, e a partir daí ele constrói um plano, a partir dessa análise, né? Que inclusive é um danado de um quadro DOME, que o Oswaldo chegou a falar do negócio de meta. Que danado é isso, Oswaldo? É importante isso que você traz, professor Dimitri, que a gente chama essa parte inicial do plano, a gente chama de diagnóstico, né? Então, faz um diagnóstico, né? Vou retratar aqui o município, mas lembrando que isso pode também, né? É óbvio com as suas especificidades, né? Ou seja, suas características particulares ali, pode ir para o Estado, pode ir para o governo federal. Sim. Mas, assim, temos os diagnósticos, né? Como o diagnóstico das características gerais do município, né? Então, é como se o gestor municipal, né, ou seja, o secretário municipal de saúde, ele, na escrita do seu plano, ele tem que trazer, a gente dentro do contexto da saúde coletiva, né, e outros também, alguns autores, sabe, aquela capacidade instalada, né, quais são as características do município, o que é que o município tem. Então, é como se ele precisasse entender o que tem na sua casa, no seu terreno, entendeu? O que é que tem ali, né, de estrutura, né? Quais são as características, né? Então, ele precisa compreender aquilo ali. Porque como é que eu vou planejar algo se eu não consigo ter esse diagnóstico, né, das características gerais do município? Então, eu preciso ter essa compreensão e preciso ter uma compreensão também de outros aspectos relacionados aos serviços de saúde e também, como você ressaltou, os aspectos epidemiológicos, né? Aspectos epidemiológicos, assim, trazendo alguns exemplos bem práticos, né? Tipo, nasce mais mulher ou nasce mais homem, entendeu? Qual é o número de habitantes em Santa Cruz, né? Que até hoje a gente viu que há uma diferença entre alguns sistemas, né? Uns dizem que é 40 mil, né? Mais 40 mil um pouquinho, né, Miriam? E o outro diz que é 39 e alguma coisa, entendeu? 39 mil. Então, número de nascidos, né? Traz número de mortes, morre de quê, entendeu? Então, é como se o secretário, né, o gestor, ele tem que ter esse conhecimento. Mas não basta só isso, né? Porque o que se precisa na hora de construir alguma coisa é minimizar o conflito de interesses, né? É como se na verdade, se eu fosse, vamos imaginar se a pessoa assuma a secretaria e acha que deve botar isso, botar aquilo, botar tal serviço para funcionar, outro serviço para funcionar, mas botar esse serviço sem conhecer, entendeu? Qual é a resposta que esse serviço vai dar para os problemas que muitas vezes ele não conhece. Então, ele precisa conhecer, então ele precisa escutar as pessoas, precisa entender o que é que as pessoas ali, elas almejam, o que elas querem para a saúde do seu município. Por isso que a gente fala, né, que tem que escutar, né, a gente sempre defende isso, tem que escutar, né, Miriam, todos os atores têm que ser ouvidos, né? Trabalhador, usuário, entendeu? Prestador de serviço. Então, quanto mais vozes, né, participarem aí desse processo de construção, a gente consegue ter um planejamento que retrata melhor
né, o que pode ser executado aí nesses 4 anos. Né, Miriam? Eu ia aproveitar exatamente para a Miriam, né, trazer, talvez, para quem nos ouve, né, trazer a vivência, né, a experiência de Santa Cruz dentro desse processo de construção de plano, né? O plano de saúde de Santa Cruz 26-29 foi recentemente aprovado. Então, assim, como é que se deu esse processo de construção, de discussão dentro do Conselho de Saúde e de aprovação, Miriam? Olha, como eu havia falado anteriormente, a gente organizou a questão das conferências, né? O Conselho, juntamente com a Secretaria, teve as conferências municipais, foram elaboradas propostas, levamos para uma conferência onde estava bastante a população, né? Trabalhadores, usuários, prestadores de serviço, governo, e essa conferência se deu num dia, assim, muito calorosa, onde a gente tirou várias propostas e colocamos as propostas prioritárias para o município, né? Assim, foi votada que a população mais queria que fosse executada assim, em primeiro lugar. E, em seguida, foi elaborado o plano com os assessores, né, da secretaria, e o plano ele é disponibilizado para o conselho, para conhecimento e estudo, para a gente ver o que estava dentro do conteúdo da conferência estava ou não constava no plano. E nós conseguimos dividir através das comissões permanentes intersetoriais, uma discussão interna, vendo os temas trabalhados, e depois que houve essa junção de discussões, aí nós fizemos 2 momentos para apresentar e avaliar o plano. Então, com a participação dos conselheiros, pessoas da sociedade, pessoas que hoje compõem as comissões intersetoriais, que são 2 membros do conselho e o resto representando as instituições do município, né? E nós conseguimos fazer um trabalho assim, bastante minucioso. Tivemos a satisfação, né, do projeto de extensão da Facisa colaborar conosco, assim, ajudar a gente a fazer esse trabalho, discutir com os conselheiros. E depois dessa discussão, foi de 2 dias que a gente fez, numa quarta e numa sexta-feira, a manhã toda, e nós fomos para o processo de apresentação para todos os conselheiros. Inclusive, a gente teve a participação do pessoal que veio de Caicó, né, do Multicamp, estiveram conosco lá nessa apresentação. Multicamp é a escola Multicamp de Ciências Médicas da UFRN, da UFRN, né? Que é os Caicó, Coas Novas e Santa Cruz, né? Eles estão aqui, né? Tinha vários doutorandos lá, e nós... doutorando, né? Mesmo? Pode ser. Pode ser doutorandos, né? E nós conseguimos fazer a discussão numa manhã, quase assim, começamos pela manhã e fomos a quase 1h da tarde, e o plano foi apreciado, e a gente agora está fazendo a devolutiva para o município, mas isso não é uma coisa assim, fez e devolve. A gente precisa, todos esses instrumentos estão num documento chamado DigiSUS Gestor, e assim a gente encaminha e coloca tudo aquilo que o Conselho aprovou, né? E em seguida a gente faz todo o processo para mandar para a Secretaria, fazer a devolutiva. Então, é uma construção assim, que a gente chama coletiva, porque foram vários braços, várias mãos, vários pensamentos e várias contribuições. E a gente conseguiu aprovar essa semana no Conselho Municipal de Saúde o plano municipal. Então, estamos com o plano aprovado, né? Estamos com o plano aprovado. Quem nos assiste, nos ouve, o seu município já fez esse plano? Já foi apresentado ao Conselho de Saúde? Ele já foi aprovado? Você conhece ele? Né? Então, eu acho que é importante cada um de nós fazer esse exercício, inclusive descobrir, porque às vezes o cidadão não sabe nem onde funciona o Conselho de Saúde do seu município. Então, é importante procurar isso. Você fez uma menção aí
uma parceria com a universidade. E eu queria passar para Oswaldo, para brevemente, Oswaldo, você falar um pouco sobre como essa parceria pode se dar, né? E Miriam também, por óbvio, trazer a experiência dela, mas como essa parceria pode se dar e como isso é bom para o conselho e pode ser bom também para os estudantes. Professor Domingos, se me permite, eu também vou ser breve, porque na pergunta anterior você tinha me perguntado sobre a matriz DOME, né? Bem rápido. Mas a gente pode retomar depois. Certo, então assim, a parceria da universidade na verdade, com aqui o exemplo, né, que a Miriam ela coloca, né, que é justamente uma parceria com um projeto de extensão, né? Ela acontece, né, numa perspectiva de trocas. A gente diz que é uma troca de conhecimento, sabe? É um movimento bem dialógico, sabe? É um movimento em que a gente consegue contribuir, né? Especificamente esse projeto que é o TECER, né? Que é justamente o projeto que a gente tenta ao máximo se aproximar do controle social, contribuindo com a construção do conhecimento, né? E aí os alunos também, eles acabam também adquirindo o conhecimento, né, em relação ao papel do controle social na saúde, né? Então, acaba sendo uma parceria importante, né, que, na verdade, ambos, né, tanto o controle social como também a universidade, eles acabam ganhando, vamos dizer assim, né, se podemos chamar, né, ganhando conhecimento, né, essa produção do conhecimento, né, voltado mais especificamente para o papel do controle social. Então, ganha o controle social e ganha a universidade. Ganha nossos estudantes, porque eles podem vivenciar aquilo que eles estão estudando em sala de aula. Isso mesmo. Não é isso? E já que a gente está falando de controle social, de construção de planos, aprovação de plano pelo controle social, que é, né, representado pelo nosso povo, a gente chega então num momento muito importante do nosso programa, que é o quadro Na Boca do Povo, em que todo o programa a gente escuta a população sobre temas diversos, e hoje a gente vai falar exatamente sobre esse controle social e a questão dos planos de saúde. Toca aí, produção. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. A saúde não só se constrói em hospitais ou unidades de saúde, mas também e principalmente com o povo e pelo povo, através do diálogo e com o respeito de serem ouvidos. Mas será que a população de Santa Cruz conhece os espaços de serem ouvidos e levar suas pautas sobre saúde para a comunidade? E é isso que viemos descobrir em mais um Na Boca do Povo. Estamos aqui agora com o nosso amigo Marcos. Tudo bem, Marcos? Um prazer. A primeira pergunta, né? Eu gostaria de saber se o senhor conhece, né, os lugares e os espaços onde as decisões de saúde são tomadas aqui no município? Não conheço. E se você conhece, né, que existe no nosso município e em todos os municípios também um plano, né, uma estratégia voltada para as ações de saúde? Rapaz, não. Na verdade, eu nunca nem ouvi falar. Mas é um ponto bem específico que você está colocando, que é coisa que a gente pode procurar saber, e como a gente não tem curiosidade, passa batido, passa despercebido. Mas, já que o assunto é saúde, eu creio que seja na Secretaria de Saúde, como secretários, né, médicos, enfermeiros, essas pessoas. E você sabe, né, como a participação da população, né, o que a população sente falta, pode chegar nessas pessoas e nesse plano? Eu creio que sim. A população cobrando, sentindo falta, né, a gente fazendo tipo uma pressão, pode ser que resolva. Agora estamos aqui com as colegas Rita, Ingrid. Com Rita e Ingrid, e eu queria saber, né, meninas, se vocês conhecem, se existem espaços onde são tomadas as decisões de saúde do município? Não, pois eu nunca tive conhecimento sobre esses tipos de assunto ou desses tipos de situação. E eu também, eu nunca tive... Meu Deus. Eu nunca tive, assim, contato com esses tipos de ações. E vocês sabiam, né, que a população pode participar, né, desses instrumentos, da tomada de decisão, de levar as pautas sobre saúde para o ambiente político? Tanto pode como é importante. Tanto pode porque é importante, né, participar e fazer parte desse projeto.
E vocês têm ideia, né, de como a população pode levar suas demandas, suas pautas e a quem levar essas necessidades de saúde? Às vezes deve ter conhecimento, né? Deve ter conhecimento sobre isso e nessa área também. Exatamente. E vocês sabem, né, se a população tem o direito, né, a possibilidade de participar, de monitorar, né, de saber o que está sendo feito, de saber o que está sendo planejado? Sim. Sim também. Muito obrigado, meninas. Agora estamos aqui com Jussiele. Olá, Jussiele, tudo bem? Você já ouviu falar, né, dos espaços onde a população pode participar das tomadas de decisão de saúde? Não conheço nenhum espaço, não. E a senhora sabe, né, que existe um plano, tanto no país quanto no município, que são planejadas, né, as ações de saúde? Também não tenho conhecimento. Não conhece, por exemplo, quem participa desse planejamento, para que ele serve? Conheço não. Conhece? E você sabe, né, que a população ela tem a capacidade, né, de contribuir nesse planejamento, né, quanto no controle, né, das ações que estão sendo tomadas? Sim, pode. E você imagina como a população pode participar desses momentos? Imagino não. Não tenho conhecimento. Tá certo. Muito obrigado. Nada. E é isso, galera. A boca do povo falou. E agora vamos continuar nossa discussão no nosso programa Vozes da Saúde. Então, voltamos agora do nosso quadro Na Boca do Povo, em que a gente tem a oportunidade de ouvir a população a respeito dos temas, hoje especificamente sobre a questão do planejamento de saúde do seu território, mais especificamente do plano, né, de saúde. Volto a dizer para quem nos escuta, tem o plano municipal, temos o plano estadual e temos o plano nacional de saúde, tá? E aí eu vou passar para Oswaldo e para Miriam para vocês conversarem com o povo. Afinal de contas, Na Boca do Povo é para isso, né? Isso, a boca do povo falou. A boca do povo falou. Né? E é muito importante, né, que a boca do povo fale, né? Na verdade, a boca do povo ela tem que falar, tem que ser escutada, né? Tudo que vai ser falado, como a gente está sempre ressaltando aqui, a participação, né? O que me deixa, professor Dimitri e demais, né, que nos assistem, nos escutam, né, o que me deixa assim muito preocupado é o desconhecimento, né? O desconhecimento se a gente fala muito que é a necessidade de planejar, de pensar nas necessidades da população, né, de organizar o serviço, né? A população ela tem que tem que conhecer, ela tem que, na verdade, esse assunto ele tem que chegar até a população e que ela, na verdade, por decisão, né, da pessoa ou não, se quer participar, né, daquele momento de construção, mas assim, o conhecimento, né, a existência, ela tem que ser algo que a gente tem que começar a trabalhar isso, sabe? Eu enquanto também dentro da universidade, eu acho que isso foi até vamos dizer assim, foi um dos pontos principais, né, que é justamente tentar levar a importância, né, da população nesse processo, sabe? Todo esse processo. Porque diante dessas falas que a gente escutou agora, né, de não ter o conhecimento do espaço do conselho, né, de não ter o conhecimento, muitas vezes, do plano, né, e até mesmo ter desconhecimento do processo de participação, sabe? Então, isso, na verdade, cada vez mais me instiga, né? Me instiga enquanto professor, quanto investigador, né? Pesquisador e como cidadão também, né? Não posso deixar de também trazer esses elementos aí para um processo de reflexão, né? Diante dessa realidade que a gente vive. Então, eu acredito, né? E é importante também, né, Miriam, que a gente tem que colocar uma coisa bem presente aí diante desse quadro que foi apresentado agora, que a gente viu aí diferentes faixas etárias, né? A gente viu desde o jovem, uma pessoa com uma idade mais madura do que né? Diferentes faixas etárias, vamos dizer assim, né? E também, né, vimos mulheres e homens, né, falando. Então a gente vê que é algo que precisa ser trabalhado mais, né? Esse desconhecimento, ele precisa, de uma certa forma, a gente precisa enfrentar esse desconhecimento, né, Miriam?
para falar sobre a questão do controle social, é necessário, né, que a gente chegue mais próximo da população, faça reuniões assim mais que traga mais gente para conhecer o controle social, ajudar nessa construção, porque hoje, quando a gente percebe que o pessoal não sabe se existe conselho, não sabe se existe plano municipal de saúde, se existe um planejamento para cuidar da cidade, é preciso a gente começar a estar nos espaços públicos, né, para estar conversando, né, com a população e mostrando, né, da importância, né, do controle social, da importância deles estarem também dialogando com as pessoas. A gente está saindo, o conselho ter esse espaço de diálogo, assim, a gente fazer mais divulgação, né, das nossas reuniões que acontece mensalmente, mas assim, dentro do próprio conselho a gente tem várias discussões, né, nas comissões temáticas, como saúde da mulher, nós temos as discussões da média e alta complexidade, também as visitas nas unidades de saúde, é para fazer com que o conselho também chegue próximo da sociedade. A gente não pode ficar fechado entre quatro paredes, mas o conselho está se organizando de tal forma que as pessoas já estão fazendo as visitas, né? Como a comissão de atenção básica, que é a que visita as unidades, os postos de saúde, ela já começa a fazer a visita para saber o que é que a população almeja, o que é que ela quer que os conselhos assim aprovem, resolvam, para que eles tenham uma saúde de qualidade, que os usuários ele não fique peregrinando de UBS a UBS, e que seja atendido, que ele seja acolhido, né, quando eles têm a necessidade de ir até um posto de saúde, né, que às vezes a gente chama o posto de saúde, mas a gente chama também as unidades básicas de saúde, para que eles possam ser bem acolhidos, possam ser atendidos da forma que ele gostaria que fosse durante todo esse processo de encontro com os profissionais que lá estão. Que fala potente, sabe, Miriam, quando você traz, né? A gente vê o quanto você, né, o quanto controle social, o quanto você está ali, se dedica, né, para que isso aconteça, né? Que a gente faça isso acontecer mesmo, né? E assim, eu acho que é um convite que a gente tem que fazer, né? As pessoas, né? As pessoas participarem mais, né? Exatamente. Participarem mais. As pessoas participarem mais e o conselho Isso. ir aos espaços, não necessariamente só para fazer o trabalho do conselho, Miriam, mas apresentar o conselho à sociedade, né? Sim. Me parece que, com base no que a gente viu, e você colocou muito bem, Oswaldo, né? A gente tem ali uma diversidade do ponto de vista de idade, né? Pessoas jovens e pessoas mais né? Pessoas adultas, né? Mulheres, homens, e o desconhecimento é geral. Se você pega, né, com base nas pessoas que a gente conversou, o conhecimento, imagina-se que tem alguma coisa, mas não se sabe ao certo o que tem, né? E tem gente que realmente não sabe praticamente de nada. Então, o conselho, os conselhos, de repente, precisam pensar esse papel educativo, e as escolas, né? As escolas precisam, de repente, dentro dos seus projetos pedagógicos, trazer essa discussão. Afinal de contas, uma das funções da escola é formar cidadãos e cidadãs. E para eu exercer essa cidadania, eu tenho que conhecer meus direitos, meus deveres, e é um direito e uma obrigação de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, construir e fiscalizar, né? Eu acho que é uma das partes mais belas do nosso sistema de saúde, né? Tem uma coisa que a gente, no bloco anterior, a gente iniciou, mas acabou, a conversa é dinâmica, ela vai tomando outros rumos, mas era exatamente a questão. A gente falou aqui de diagnóstico situacional, dado epidemiológico, etc., aquela parafernália todinha de coisa, mas isso não é o plano em si, são pedaços do plano. Existem outros componentes do plano que é importante a gente trazer, né? E aí tem um danado de um quadro-dome, né? E tem outra coisa também que vem depois desse quadro-dome que envolve, né?
como esse plano vai ser acompanhado. Eu queria ouvir um pouco de vocês dois a respeito disso, né? A respeito dessa questão, né? O DOME é um acrônimo, se eu não me engano, né? Que significa diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Indicadores. O que danado é isso? Miriam, ela, na fala dela, né, e também a gente, aqui nessa conversa, né, a gente trouxe, né, que as conferências, elas elaboram propostas, né, a gente falou dos diagnósticos, né, tanto da situação, os diagnósticos do epidemiológico, e tudo isso, ele começa a ganhar forma, né, ele vai ganhar forma na forma de planejar, né, de pensar um planejamento, ela ganha uma forma como diretriz e como objetivo. Então, é como se eu visse ali as propostas, tem os problemas, que eu vejo as propostas, e eu tento trazer essas propostas em formatos de metas, né? E essas metas, elas precisam ser mensuráveis, ou seja, eu preciso medir essas metas. E aí, não sei se todo mundo, mas a gente pode voltar aí à nossa conversa, quem não lembra, mas só tentando resgatar, a colega Miriam, ela trouxe uma coisa que são 4 anos, né? Então, quando a gente pensa, o professor Dimitri colocou diretriz, objetivo, aí tem as metas, só que essas metas, elas vão ter indicadores associados a essas metas. E cada ano, como são 4 anos, cada ano precisa estar prevista as metas para esses indicadores, né? Precisa saber, né, quanto é que vai ser em 2000, por exemplo, se a gente pegar o plano de agora, a gente precisa saber o que é que pretende para 2026, 2027, 2028 e 2029. Então, tudo isso tem que estar bem descrito nesse plano, né? Então, a gente não pode, às vezes, né, por esse desconhecimento que a gente vem trabalhando, né, que vem discutindo, né, que foi apresentado, né, no quadro, a gente pensa que algumas pessoas podem pensar, na verdade, né, que a saúde é feita de qualquer jeito. Não, tem um planejamento. E aí isso está posto dentro dessa matriz, entendeu? Está posto nesse plano que a gente está trazendo aí bastante. E aí é importante, né, compartilhar com todos, né, o Plano Municipal de Saúde, ele todo mundo tem acesso ao Plano Municipal de Saúde, tá? Lá na página da Prefeitura, né, na página do Governo do Estado, do Ministério da Saúde, a gente consegue ter esse acesso a esse plano de saúde, né? Então, onde na sua cidade você vai lá, você consegue ir na página e acessar o seu plano de saúde, né? Então, ela vem como se fosse organizado dessa forma, né? Aí, professor Dimitri, não são só esses instrumentos de gestão, né? A gente tem um outro que é bem bonitinho, um nome que a gente chama de PAS, né? Que é a Programação Anual de Saúde. E a gente tem os relatórios. O PAS com Z a gente também está precisando muito, né? O mundo está precisando muito do PAS com Z. Né? Mas agora a gente vai falar, né, rapidamente, porque o tempo já está estourando. Então, mas só dizer que o Plano Municipal de Saúde se traduz em paz. O que danado é essa paz? Eu vou passar para a Miriam, mas ela cada ano, né, a gente viu que o plano é para 4 anos, mas cada ano o município ele tem que elaborar sua programação. Então, o P de paz é programação, o A é anual e o S é de saúde. Ou seja, ele se programa para um ano, para poder fazer o plano andar, né? Não é isso, Miriam? Depois que a gente aprova o plano, aí em seguida o município vai organizar todas aquelas metas, indicadores, objetivos, né, durante um ano, para ser executado pelo município. Então, ele é feito anualmente, ele também é passado pelo o pleno do conselho, né, para conhecimento, né, e aí depois que a paz é toda organizada, né, são as ações, né, que vai ser feita durante o ano, vamos dizer, no caso 2026. A paz de 2026 vai ser até o final do ano, e no ano subsequente, né, de 2027, também vai ter a paz de 2027, aí 28 e 29. Aí essa destrinchar o Plano Municipal de Saúde em Programação Anual de Saúde,
que ela também passa pelo conhecimento e pela discussão dentro do Conselho Municipal. Mas aí, mesmo tendo elaborado o plano da paz, é necessário se fazer o monitoramento. O que é que significa o monitoramento desse instrumento de planejamento ou de gestão, como a gente chama? É você acompanhar, saber se o município está executando ou não. Porque na hora que o município não executa, o conselho, que, como é um órgão fiscalizador, se ele não fiscalizar, pode acontecer ou não. Por isso que é importante que a sociedade conheça os instrumentos de gestão e de planejamento, para que ele saiba o que é que tem dentro dele e o que deve ser executado pelo município. É na paz, inclusive, que aparecem as questões orçamentárias, né, Miriam? Quanto vai ser gasto com cada coisa, e aí o conselho tem condição de acompanhar isso, não é isso? A gente além desses instrumentos, assim, a gente também passou por um processo agora de acompanhamento dos RDQA, que são os relatórios detalhados do quadrimestre anterior. Isso mesmo. Aí a gente faz toda essa avaliação, o que o município disponibiliza, aí eles, no final a cada 4 meses, né, para ser avaliado pelo conselho, e no final a gente vai aprovar o RAG, que é todo demonstrativo. Que danada é RAG? É o relatório anual de gestão. Então, onde estão os valores, onde é que vai ser aplicado. A gente assim, faz assim, todo um estudo, né? Porque, além disso, ainda tem outros instrumentos, que são vários, né? Tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. PPA, né? Aí o PPA já é um plano plurianual. Mas já, assim, me permita, já está com muita já está muito da norma quem está ouvindo a gente. A PPA, LOA, LDO. Mas também... eu queria voltar só um pouquinho para essa parte final, porque a gente está se aproximando já do final do programa. Mas, muita coisa. Mas tem uma que é a Lei Orçamentária Anual, que ela que vai discutir também o financeiro, né? Sim, com certeza. Mas, assim, pensando em plano, isso aqui dá vários programas, tá? Mas, assim, pensando em plano, é importante que quem está assistindo a gente compreenda. Existe o plano municipal, estadual ou nacional de saúde, e esse plano ele se destrincha em programações anuais de saúde, que é onde o gestor vai apresentar para o controle social, é isso? O que ele tem programado. O que ele pretende fazer para aquele ano, a partir do plano de 4 anos. Para que a gente possa ir dando check. Fez, não fez. Se não fez por quê? E quanto do recurso financeiro está sendo investido em cada uma dessas coisas. Por isso que é importante, professor Dimitri, né, que seja apresentados os relatórios em tempo hábil, né? Porque o conselho, né, e a população também precisa saber se o que esse check, né, se está acontecendo, onde precisa avançar. Porque no final, como o Miriam coloca, né? Então, a gente está falando aqui dos instrumentos, né? São vários, pessoal. Realmente são vários programas, mas o que a gente está ressaltando aqui é o plano municipal, a programação anual e os relatórios, que é que tem dos quadrimestres, que né? É a parte de acompanhamento e monitoramento. Né? E tem o relatório anual, que a Miriam coloca. E o relatório anual, né, Miriam? Tem que passar também por uma audiência pública, né? Além de ir para o conselho, é obrigatório o município apresentar na Câmara Municipal. Isso, então... Tem que ter uma audiência pública para apresentar. O relatório anual de gestão. Então é importante que todos, né, que todas que estejam assistindo, né, procure quando for a época, né, de apresentar, né, participe, né, do relatório, né, da apresentação do relatório. Mas assim agora, pronto, já o município agora ela vai apresentar o RDQA, como a gente estava falando anteriormente, agora na Câmara, né? Que é uma parte do relatório anual de gestão. Porque o relatório anual de gestão ele é o contexto geral, onde junta todos os 3 quadrimestres
e forma a RAG, né? O Relatório Anual de Gestão. E esse, obrigatoriamente, ele vai para o Conselho de Saúde e esse, obrigatoriamente, o Conselho tem que aprovar ou não. Ou não. Tá? Aprovar ou não, né? No sistema, no DigiSUS, falaram aí no sistema, você bota lá aprovar com ressalvas ou reprovar, Ou salvo reprovar, engano, são né? essas três três opções. alternativas. Eu vou passar para vocês, na verdade, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? Como eu disse, eu acho que esse tema abre espaço para várias questões, inclusive, talvez a gente possa pensar no momento para discutir a questão orçamentária, e falar de LOA, falar dessas outras questões, inclusive falar como cada um de nós, cidadão e cidadã, pode acompanhar isso, porque existem aplicativos que você bota no seu celular e você vê quanto o município já recebeu de recurso para o SUS, tá? E quanto foi gasto e com o quê? Mas eu acho que isso é tema para um outro programa. Então, eu vou passar para vocês para as considerações finais, tá? Então, se vocês quiserem falar com o povo, fiquem à vontade. Começamos por Oswaldo? Pode ser. Muito bem, muito bom, né? Assim, acho que é uma pauta importante, né? Que a gente tem que estar realmente cada vez mais compartilhando, cada vez mais tentando levar à população a importância da participação. Então, para mim, como eu disse, quando iniciamos esse bate-papo, sabe, muito gratificante poder colaborar, né? Estamos com um projeto, a UFRN, né, junto com o Controle Social aqui de Santa Cruz, município de Santa Cruz, uma parceria, né, uma parceria de que a gente está tentando ao máximo, né, expandir, conseguir realmente chegar à população, né, e compartilhar de uma forma de que as pessoas se sintam envolvidas, né, ou queiram tornar partícipe desse processo, sabe? Então, fica aqui o convite, pessoal, busquem os conselhos, quiserem estudar, leiam também, muito bom, muito importante também estar buscando essas informações e dizer que estamos aí. Precisar, aí um programa maravilhoso, se precisar também, estamos aí para discutir outros pontos que se tornem aí relevantes dentro desse contexto da saúde pública e da saúde coletiva. Podemos, inclusive, pensar num programa com um projeto de extensão, né? Isso. É uma boa possibilidade. Miriam, minha amiga. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Assim, vocês me pegaram de surpresa, né? Mas, assim, eu também não poderia deixar de estar aqui, porque, assim, o Conselho Municipal de Saúde deve muito a esse projeto de extensão, a FACISA também, né? Nós temos, aqui no município, nós temos 24 conselheiros municipais de saúde e ele é distribuído, assim, através dos usuários, né? 50% de usuário, 25% de trabalhador em saúde, na área de saúde, e gestor e prestador também 25%, né? Que compõem o conselho, que são 24 conselheiros. Mas a gente sente assim, muito contemplado no sentido assim, de estar com vocês aqui, falando sobre as políticas públicas de saúde, porque a gente precisa estar discutindo com a sociedade, a gente não pode fugir, né, dessa missão que a gente assume perante o conselho, na hora que a gente se disponibiliza para ser conselheiro, né? É uma atividade de relevância pública, a gente faz por prazer, por carinho, por amor, e a sociedade, ela ajuda a gente trazer para dentro do conselho as suas discussões, as suas propostas, para a gente estar construindo de forma coletiva e dando resposta à sociedade. Então, a gente precisa estar cada vez mais preparado, entender melhor os instrumentos de gestão, porque são através deles que os recursos são destinados no município, que a gente recebe, que a gente debate, e que leva para, no momento que o trabalhador, o usuário, ou também o gestor, ele precisa assim, estar dialogando, né, com o conselho, precisa estar dialogando com os demais membros da sociedade para a gente fazer um conselho forte, uma sociedade politizada, né? Onde a gente não pode deixar que alguém decida por nós. Nós quem temos que buscar nos argumentos para a gente estar reivindicando. Então, vamos lá, não podemos
Só escutar a boca da noite, né? Nem a boca do povo. nem a boca do povo, nem a boca da noite. A gente tem que ouvir a sociedade como um todo, né? Muito importante. Obrigada a vocês pelo convite. A gente que Obrigada. agradece a Miriam, a Osvaldo, né? A quem nos acompanha. Esperamos, né, vocês em outros programas, porque afinal de contas, saúde coletiva de qualidade você tem aqui no Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Aguardando vocês nos próximos episódios. Até lá.